Se a gente estiver falando de campanha publicitária, de comunicação, a gente começa a definir aí por onde comunicar e quais os meios mais adequados de comunicação. Se eu pensar nisso, hoje a gente tem aí plataformas digitais, a revista não é mais só uma revista em papel, mas ela é uma plataforma de consumo de informação e de credibilidade, assim como o jornal, a televisão. A gente tem um cenário hoje que está se transformando, de meios que estão se digitalizando. Então, a gente precisa entender a lógica de cada meio para entender qual a maneira mais fácil da gente comunicar e da gente se conectar com os consumidores. E aí são as várias estratégias. Tem uma marca de automóvel no Brasil que ela, se comparada a Volkswagen, Ford, as grandes marcas, ela é uma marca absolutamente nova. Vamos falar aí de Hyundai. Um dos canais que ela escolheu para fazer comunicação foi o jornal, que é um canal de absoluta, né, é um meio impresso. Não, mas hoje eu leio no tablet. Ok, a gente sabe disso, mas a plataforma tem um jeito de fazer notícia, de comunicação, que tem uma força de credibilidade inerente. E aí, olha só, a seleção desse meio como suporte para a comunicação é fundamental. E eles são anunciantes praticamente diário para construir a credibilidade de uma marca que nunca tinha existido no Brasil. Então, a construção da marca, a seleção dos meios de comunicação passam por isso. Da mesma maneira que, se eu entender algumas questões aí relativas a redes sociais ou às mídias sociais, é exatamente a fragmentação da comunicação. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um meme para me comunicar, vou fazer uma campanha mais emocional, o que eu vou utilizar? E aí eu tenho que entender também as dimensões de custo por mil. Às vezes você quer falar com um determinado público que aparentemente o valor do veículo em si é alto, mas se você fizer uma conta de custo relativo e um comparativo, às vezes você atinge milhares de outros consumidores de uma maneira muito mais barata. Então, tem esse cuidado, porque às vezes nem sempre o que é o que de fato é. Então, às vezes eu tenho um custo pequeno numa determinada rede social, mas que se eu comparar com o custo por mil de um outro veículo, de um outro meio, pode ser que eu atinja muitas pessoas e aí eu tenho vantagem nisso. Da mesma maneira que às vezes eu preciso falar com um público menor e vou pagar um custo por mil mais caro. Isso também faz parte da análise e do planejamento que vocês vão certamente identificar. E olha só, com que dinheiro? Com que grana? De onde que sai essa grana? Como que de fato eu vou botar essa campanha no ar, botar esse bloco na rua? A grande questão é, se for uma empresa nova, criatividade na comunicação. Aí você usa, né, as mídias sociais e aí tenta construir de uma maneira inteligente para ir, digamos, num processo de guerrilha, conquistando e aparecendo nesse mercado. Se você for uma empresa já estabelecida, preste atenção numa coisa. Da mesma maneira que a embalagem do produto, da mesma maneira que o salário do colaborador está dentro de uma estrutura de custo, a comunicação também deverá estar dentro de uma estrutura de custo. Isso quer dizer o seguinte, que lá no seu orçamento anual, no seu orçamento mensal, tem que ter uma fatiazinha para comunicação, que seja propaganda, que seja assessoria de imprensa, que seja a reformulação da embalagem, a reformulação da fachada do seu negócio. Isso deverá estar previsto como fórmula de planejamento e fórmula de exatamente gestão da sua empresa. Isso quer dizer que, a grosso modo, as empresas, de uma maneira muito média, eu estou falando, que vai depender do mercado que você está, né? Se o mercado é mais ruidoso, mais agressivo, você pode lançar mão mais de uma comunicação mais agressiva e maior, uma verba maior. Mas de médio,
custo, assim, 2% do faturamento, 3%, 1%, vai depender exatamente das suas dimensões de mercado aí de concorrência. Se você estiver num mercado super silencioso, pode ter certeza que 1% vai ser maravilhoso e você vai fazer um barulho que vai ser ouvido. Se você estiver num mercado concorrido, pode ter certeza que 1% vai ser muito pouco, você vai fazer possivelmente, claro que envolve processo criativo, né? Você vai ter que juntar as pontas, pode ter certeza que você talvez não faça tanto barulho, você faça mais do mesmo e você ajude as pessoas a se lembrarem do líder e não exatamente da sua empresa. Então, cuidado com essa questão da verba e não se esqueça que isso deve estar no seu orçamento, no seu planejamento financeiro, tá? No seu plano de negócio aí, de uma maneira bem construída. Por final, fiz tudo isso, planejei, coloquei uma campanha no ar, faço uma campanha mensal, etc, etc. Mas, de fato, o que fica nesta, né? O que de fato aconteceu? Como que de fato eu posso avaliar essa campanha, né? Olha, eu fiz meses de televisão, fiz meses de redes sociais, e aí o que de fato aconteceu? Olha só, existem métodos e métodos de avaliação publicitária. E aí vocês precisam estabelecer de fato seus objetivos iniciais para de fato, ao final de um processo, ao final de um período, avaliar o que aconteceu. Se eu falei lá atrás que uma das maneiras de você fazer um diagnóstico era identificar o quanto que a sua marca era mais lembrada, geralmente as marcas mais lembradas vendem mais, olha só, isso é um índice que você pode utilizar ao final do processo. Então, a minha marca passou de um patamar de lembrança X para outro Y. Então, dentro dessa consideração, dentro desse objetivo, eu posso elencar um gráfico aí de crescimento e isso, olha, então a comunicação que eu fiz foi efetiva porque eu tinha como objetivo aumentar o grau de lembrança. Ah, olha só, nós queríamos vender mais, todo mundo quer, mas pode ser que o cenário que eu diagnostiquei não fosse exatamente o que eu conseguiria fazer no primeiro momento. Eu teria que aumentar, por exemplo, a credibilidade, as pessoas teriam que gostar mais da minha marca. Então eu preciso entender um processo contínuo que precisa ser constantemente reavaliado. Eu até brinco, né? Já falei isso várias vezes. Se você montar uma ONG hoje e você chegar pedindo dinheiro para as pessoas, né? Você queria vendas, olha, você pode vender, mas possivelmente, se as pessoas nunca te viram, não entenderam o que você é, não tem sentimento nenhum por você, como ONG ou como uma instituição de caridade, né? Como exemplo, certamente você não vai vender nada ou vender muito pouco. Então, olha só, comunicação faz parte de um processo gerencial que ao longo do tempo eu preciso identificar todas essas nuances. E uma empresa que já dura algum tempo e que está no mercado, obviamente ela vende. Eu vou fazer alguma ação para vender mais? Certamente eu posso fazer. Então eu faço uma campanha de aspectos mais promocionais, são as promoções de vendas. Olha, se você comprar aqui, você ganha tal brinde, ou você concorre a tal coisa, ou só amanhã eu tenho esse produto a esse preço. Então, olha só, são elementos que você precisa dentro de um composto mercadológico e de comunicação entender, porque senão você nunca vai entender quando fazer uma campanha institucional, vender o produto de fato e nem quando de fato que resultado você teve, se você não tem parâmetros mínimos iniciais de observação. Bom, a aula sobre planejamento e comunicação era exatamente essa, e aí dúvidas e questões, a gente vai estar na universidade aí tirando as dúvidas junto a todos vocês. Qualquer coisa, mande um e-mail pelo canal, tá bom? Um abraço, até mais.